Na meditação de hoje eu queria trazer um pouco do que eu venho lendo e meditando no livro O Segredo de Maria, de São Luís, sobre a escravidão da Santa Virgem. E é interessante que no início aqui, nos primeiros capítulos, São Luís ele nos traz uma verdade que ao mesmo tempo nos traz uma esperança e ao mesmo tempo nos assusta de uma certa forma. Por quê? São Luís ele fala que todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, ou seja, fomos criados para algo, fomos criados para a santidade. Essa é uma vocação universal, é um chamado de todos nós, um chamado à santidade. Eu sei que muitas vezes pode parecer estranho, até nos assusta, porque a gente olha para as nossas misérias, a gente olha para os nossos pecados, os nossos vícios, a gente fala, bom, é impossível ser santo, mas é uma realidade. Fomos criados para isso. Uma vez eu atendi uma paciente, ela é madre, e ela me disse uma frase, se não me engano foi do Papa João Paulo II, que diz que santo é o pecador que não desiste, ou seja, mesmo diante da nossa miséria, ainda é possível sermos santos. E isso só é possível por meio da humildade, tá? Da humildade, do reconhecimento dessa miséria e a confissão. Ou seja, recomeçar novamente com a graça de Deus. Porque a santidade, ela é impossível. Vamos entender santidade como a vida perfeita. Como você ser um homem perfeito. A santidade consiste nessa imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. A imitação nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, nas ações, nas renúncias, nos sacrifícios, nas virtudes. E essa vida perfeita, né, essa santidade, ela só é possível pela ajuda, pela graça de Deus. Porque nós, sozinhos, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue. Pode tentar, pode se esforçar aí a ter uma vida perfeita, a ter uma vida virtuosa sozinho, sem pedir, sem suplicar a Deus essa graça. Você vai ver que você vai cair muitas vezes. Vai ser uma busca inconstante, porque Deus nos pede essa humildade, porque Ele sabe que sozinho nós não conseguimos, devido à nossa natureza decaída, à nossa inteligência que muitas vezes é embotada, essa vontade nossa que é fraca devido ao pecado original. Todos nós temos essas inclinações ao mal, as inclinações aos vícios. Então é possível, somos chamados à santidade, porém só vamos conseguir por meio da graça, da ajuda de Deus, que consiste em primeiro sermos humildes de coração, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos pequenos e fracos sem Ele. E é por isso que São Luís ele nos traz que esses meios para a santidade, eles consistem em uma humildade de coração, numa oração contínua, na mortificação, no abandono à divina providência e na conformação à vontade de Deus. Que a gente consegue encontrar todos esses meios naqueles 3 remédios que a gente aprende na quaresma, que é o jejum, a esmola e a oração. Por meio do jejum, eu realizo a mortificação da minha carne, a mortificação dos meus sentidos, né? O jejum pode ser, por exemplo, não só abster de comida, mas muitas vezes o banho gelado, dormir pouco, a gente abdicar de algum alimento que a gente gosta, a gente praticar algo que a nossa carne deseja, né? E a gente por vontade livre escolher dizer não a esses prazeres. E aqui a gente pelo jejum a gente consegue a mortificação. E pela esmola, o desapego, né? Então a gente tem aqui o desapego das coisas do mundo. E muitas vezes até mesmo esse apego que a gente tem às coisas materiais, isso nos impede de nós voarmos alto, de levar o nosso coração livremente a Deus, porque esse coração está cheio de apego, né? Cheio de apego. E depois na oração é onde vamos colher os maiores frutos, que é esse abandono à divina providência, que é essa conformação da nossa vontade à vontade de Deus. Por isso que no Pai Nosso nós dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra, ou seja, assim nos momentos difíceis, como no céu, nos momentos de alegria, que sempre seja feita a vossa vontade. Quando a gente pede o pão nosso de cada dia na oração do Pai Nosso também, esse pão nosso nos mostra a nossa inteira dependência de Deus, ou seja, estamos dependentes de Deus até mesmo do pão de cada dia. Que esse pão, claro, simboliza todas as graças, todos os sacramentos, mas é aqui que é preciso, antes de tudo, a humildade, a oração, a mortificação, tá? Esse abandono à divina providência, essa conformação da nossa vontade à vontade de Deus. Esses são os meios que a gente precisa para, de fato, caminhar rumo a essa santidade. Mas essa santidade não é algo que a gente busca de uma forma extraordinária, não, é no simples, é no dia a dia, são nas pequenas decisões. Por exemplo, se eu encontro um amigo e esse amigo começa a fofocar, a falar mal de alguém, eu falo, não, eu tenho o propósito de não falar mal de ninguém. Eu não quero fofocar, eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Ou, em vez de me servir, fazer a minha vontade, eu vou servir ao outro, eu vou acordar mais cedo, eu vou tirar 5 minutos de oração, eu vou tomar um banho gelado. São pequenas escolhas que de uma forma consistente vão transformando o nosso coração, transformando a nossa vontade, iluminando a nossa inteligência de forma que a gente então caminhe rumo à santidade.